A aula de hoje, então, Romanos 16, do 17 ao 20. Vamos começar lendo para a gente poder estudar essa parte da carta. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso, me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa manhã e a oportunidade maravilhosa de estudarmos a sua palavra. Que o teu Espírito, Senhor, possa produzir algo diferente em nossas vidas, que o Senhor possa nos transformar conforme a sua vontade, nos dar conhecimento do Senhor e amor pela tua palavra e pelos irmãos. Abençoa aqueles que estão em casa, aqueles que estão aqui e aqueles que não puderam vir também, em nome de Jesus. Amém. Beleza? Então, na aula passada, como eu falei, a gente viu a questão lá das saudações, das recomendações a Febe e vários outros irmãos, e uma coisa chamou, pelo menos a minha atenção. A Mariana falou aí da questão da hospitalidade. Bom dia, Kiara. Seja bem-vindo. E aí, então, a gente teve as saudações, e uma coisa que me chamou a atenção foi o reconhecimento de Paulo pelo serviço dos irmãos. Você percebeu que várias vezes ele coloca lá o nome, né? Ele vai falar assim, olha, trabalhou arduamente no Senhor. Né? Aí ele fala de Febe, fala que ela foi a cuidadora de muitos, né? Que ajudou ele mesmo, o próprio Paulo, então, reconhecendo que ele foi ajudado por Febe. E aí faz cair por terra uma série de coisas, não é isso? Quem já ouviu falar, por exemplo, que Paulo é machista? Machista. E eu já ouvi falar também. Paulo é machista. Homofóbico. Pois é, homofóbico eu já nunca tinha ouvido. Mas machista já tinha ouvido, que Paulo menosprezava o valor das mulheres. E curioso desse texto é que faz cair por terra isso, que ele vai reconhecer no versículo 1, capítulo 16, que ele foi ajudado muitas vezes por essa irmã Febe. Ou seja, ela era uma espécie de patrocinadora do ministério dele. Ele dependia dela, certo? Em várias ocasiões. Então é interessante, né? Um machista depender de uma mulher para recursos financeiros, para serviço e uma série de coisas. Então, assim, a gente vai vendo que quando a gente aprofunda no texto bíblico o que de fato era, essas afirmações vão caindo por terra. Percebe? Então, o serviço dos irmãos é exaltado por Paulo e ele vai falar sobre a questão da unidade. Você vê que como ele conhece várias pessoas que estavam em Roma, mas que provavelmente viviam em outros lugares no momento que Paulo os conheceu, mas todos eles se conhecem, as igrejas que se reúnem nas casas de fulano, nas casas de ciclano. Então você vai ter Paulo então falando sobre a unidade da igreja, apesar de toda a diversidade social. Você tinha provavelmente gente rica, gente pobre. Se não me engano, no meu show na aula passada falou sobre alguns nomes que eram próprios de ex-escravos. Lembra disso? Lembra, Mariana? Então alguns nomes aqui, se você for pegar para ver, né, a origem, muito provavelmente eram de escravos que foram libertos e recebiam aqueles nomes. Se não me engano, Urbano era um deles, e alguns outros aqui nesse texto, tá? Então esse é o contexto da aula passada. E hoje a gente leu esse texto aqui, que vai do 17 ao 20, falando sobre a questão dos falsos mestres, certo? O que seria um falso mestre, Stephanie? Pessoas que ensinavam coisas erradas. Mas isso é tão somente suficiente para caracterizar um falso mestre? Por exemplo, vamos supor, eu estou ensinando, né? Então eu estou nesse caráter de mestre. Se eu ensino algo errado, eu me torno um falso mestre? O que você acha? Talvez o mestre equivocado, né? Oi? Talvez o mestre equivocado. Mestre equivocado. O que você acha, Mariana? Tá aí cheio de... Nada? Tá pensando? Então, não sei. E você, Kiara? O que você acha? Contribui para que me torne. Mas vamos supor, eu posso ser ou não ser, correto? Vamos supor que eu seja alguém que amo a Cristo. Eu amo realmente a Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus e eu sou uma nova criatura, certo? Então a Bíblia me chama de Filho de Deus. Não é isso? Salvo por Cristo Jesus. E agora eu estou no papel de mestre, então estou ensinando na igreja, por exemplo. Só que em alguns conceitos que eu ensino estão equivocados.
Isso me torna um falso mestre? Intencionalmente ou... Não, aí no caso não seria intencional, seria um equívoco, uma ignorância. Pensar, né, um erro, assim, né? Só na mais, né? Isso. O caracterizar só por causa de um erro, um equívoco, né? Pois é. Ou alguns que sejam. Então deve ver com a conversão do mestre. Tem a ver também com a conversão. Pessoal de casa aí, acha alguma coisa ou não? Então escreve aí. Enquanto o Matheus escreve aí, eu vou falando aqui. Então a ideia principal não significa se eu erro às vezes que eu ensino, certo? Mas algo que me caracteriza. Então é como se tivesse sobre mim um título, certo? Um mestre verdadeiro ou um mestre falso? E aí, acho que foi você que falou da questão da conversão? Tá. Então provavelmente o que a gente vai ver de diferença principal entre os dois tipos, no mestre verdadeiro e no falso, é justamente se esse cara pertence a Jesus ou não. Se ele nasceu de novo ou não. Lembra que algumas aulas atrás a gente falou sobre coisas secundárias com relação à fé? A gente falou negócio de comida, de dia sagrado, lembra disso? Os fracos e os fortes, lembra desses conceitos? Lembra, né? Lembra dos fracos, Mariana? Aqueles que comiam algumas coisas, outros que não comiam. Isso, então tá. A gente viu que essa era uma questão secundária, porque você tinha crente e crente. Crente fraco, naquele contexto, que seria aquele que não entendia a liberdade que ele tinha, que ele tinha recebido de Jesus, e o forte, que era realmente aquele que tinha compreendido a extensão do que Jesus tinha feito, libertado ele daquela dieta, da necessidade de obedecer dias sagrados, festas, etc. Então, era uma questão secundária, por quê? Porque envolvia crente e crente. Mas quando a gente vai pensar em mestre verdadeiro, em falso mestre, uma coisa fundamental é perceber que o erro não está em coisas secundárias. O erro está em coisas fundamentais. O quê? A salvação em Cristo Jesus, o fundamento de fato do ensino daquela pessoa. Ele ensina baseado no quê? Na Bíblia ou de acordo com o próprio pensamento, o próprio coração. Então você vai ver que quando começa a divergir em questões fundamentais, aí vai ter essa cisão daquele que é de fato, daquele que não é. Isso seja para ovelha, seja para mestre, o que for. Beleza? Tudo bem, Kiara? Até aqui? Tranquilo? Paulinho, e no caso da pessoa que até prega a coisa certa, mas não vive, ela também poderia ser entendida como falso mestre? Claro. Se prega e não vive é uma característica de falso mestre, normalmente. O cristão, ele vive o que prega. Ele pode até, em alguns momentos, falhar nisso. Mas, normalmente, a característica dele, a evidência... A dúvida seria justamente a frequência do que seria falhar e que ser um falso mestre, né? A frequência? A habitualidade. Porque assim, fica evidente na vida do cristão, daquele que nasceu de novo, que ele busca a santidade, que ele busca viver o que prega, que ele busca servir a Deus. É evidente. Ele vai cair, uns mais, outros menos, ele vai errar, ele vai ensinar errado, isso é normal, né? Não é certo, mas é comum que a gente vê que nós somos pecadores e acaba que a gente faz isso. Mas a grande questão é que isso não é uma marca da vida do cristão. Quando o cara se converte a Jesus e recebe Jesus como Senhor e Salvador, então ele passa a ter agora alguém que manda na vida dele, certo? Principal ideia na minha cabeça aqui sobre a questão de Jesus ser o Senhor da minha vida. Eu me submeto a Jesus. Ele falou, eu estou obedecendo. E quando eu desobedeço, eu vou assim, me perdoe, realmente eu estava errado. Então uma característica firme do cristão é justamente essa, de se arrepender, de querer andar realmente nos caminhos de Deus. Mas qual é a característica do não cristão? Ele não está preocupado com isso. Ele vai seguindo, ele tem as opiniões dele, ele não tem evidência de arrependimento, evidência de santificação. Seja para o falso mestre, seja para qualquer não cristão. Não tem evidência dessas coisas. Então ele não tem frequência nenhuma. Pode ser que ele tenha ali uma espécie de legalismo, que ele pratica algumas coisas, tem uma linguagem bonita, aquele famoso evangeliquez, não é isso que a gente está acostumado a ouvir? Às vezes você conversa com uma pessoa na rua, o que ela fala? Assim, caraca, esse cara é da igreja, né? Porque ele fala um monte de termo teológico, palavras bonitas. Mas quando você caminha mais de perto, você fala assim, cara, esse cara não é de Deus. Por quê? Porque você não vê essas coisas. Você não vê arrependimento, santidade. Você vê um legalismo, uma formalidade. A pessoa se tornou um religioso da fé evangélica. Ele não se converteu, mas ele vai ao domingo, na igreja, ele serve, entendeu?
Mas isso não necessariamente é uma evidência de salvação, de conversão. Tá? Deixa eu ler aqui o que o Mateus colocou. Vamos lá. Acredito que os falsos mestres estejam relacionados aos indivíduos que propositalmente buscam ensinar conceitos que são contrários à Escritura. Ou seja, Mateus colocou aqui da intencionalidade. Cita-se como exemplo Gálatas 1:8, qual seja, mais ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Então, Mateus está ressaltando aqui a característica daqueles que pregam algo contrário ao evangelho e de maneira intencional. Tá? É mais ou menos o que a gente está vendo aqui hoje. E aí a gente vai meio que pairar sobre a ideia de qual deve ser a nossa atitude para com esses falsos mestres. O que eu tenho que fazer quando eu vejo alguém ensinando contrariamente a palavra de Deus? Eu retenho o que é bom e continuo caminhando? Eu me afasto? Eu ensino aquela pessoa? O que eu faço? Então são coisas para a gente pensar um pouquinho aqui, porque isso acontece também muito. É claro que a gente está sendo guiado aqui pelo texto, então não dá para fugir muito. Mas contextualizando, isso acontece muito. A nossa igreja é uma igreja que tem um crivo, graças a Deus, saudável. Então não é qualquer pessoa que prega, não é qualquer pessoa que fala, não é qualquer pessoa que vira líder de célula, professor de EBD. Graças a Deus. Mas eu já fui de igrejas onde as coisas não são assim. Talvez aí, Mateus também, com o histórico dele aí, ele possa falar alguma coisa, Isaac, não sei. Galera que veio às vezes de outras igrejas. Mateus está rindo. Está rindo por quê, Mateus? Então assim, graças a Deus aqui não é assim, mas fora acontece muito. Muitas vezes até chegam ao nosso ouvido pessoas que passam por essas circunstâncias. É bom a gente saber também o que falar para essas pessoas. O que você vai aconselhar quando alguém chega para você e fala assim, pô, mas fulano de tal da minha igreja está ensinando isso, isso e isso. E aí, o que você faz? Como é que você analisa se o cara realmente é de Deus, se não é? Então, para tudo isso, a gente tem que se atrelar àquilo que a palavra de Deus está dizendo para a gente poder ter um norte com relação a isso. Beleza? Então, de novo agora, texto. Versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem, presta atenção, noteis bem, ou seja, prestem atenção, tomem cuidado com aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Certo? O que está dizendo aí? Afastem-se deles. Então, primeira coisa aí, vou seguir aqui o esboço que John Stott colocou, muito interessante. Ele fala sobre a vigilância, a separação e o discernimento. Então, começando com a vigilância. A gente que é crente tem que ser vigilante com relação a esses falsos mestres. Eu preciso tomar cuidado, né? Isso que está dizendo aí? Provavelmente quem tem a NVI está escrito, né? Tomem cuidado. Certo? Tem alguma outra coisa diferente aí? Não? Tomem cuidado. Ou então, notem bem. Ou seja, você precisa prestar atenção. E se você beber de tudo aquilo que te é oferecido, você vai ter um problema aí. Então você precisa prestar atenção. Quem são aqueles que estão ensinando algo contrário? Né? Paulo vai dizer, olha, notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos. A ideia da divisão, é claro, mas a ideia do escândalo aqui é uma espécie de barreira ao Evangelho. Certo? Porque ele está explicando aqui, olha, eles falam de coisas que estão em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Já ouviu alguém pegar a Bíblia, por exemplo, e você começa a ir pelo caminho normal, que todo mundo sabe, que Jesus é a salvação, não é isso? Que é só mediante a fé em Cristo, coisas básicas que a Escritura diz. Aí você imagina ver alguém que começa a contestar esse tipo de coisa. Aí incluir, por exemplo, a questão das obras. Mas se você não praticar boas obras, você não vai ser salvo. Como se a salvação estivesse pelas obras. É claro que a gente vai praticar boas obras. A gente já viu isso milhões de vezes aqui. Mas a gente não pratica para ser salvo. Porque senão o que Jesus fez não vale de nada. Certo? É Jesus, ponto. Certo? Isso significa fé, uma fé realmente de acreditar que Ele existe, que Ele veio, viveu, morreu e ressuscitou. Certo? Para nos salvar. Uma fé também que implica na questão do arrependimento. Recentemente, teve um pastor muito na mídia aí, e aí ele estava falando coisas muito sérias sobre a questão da salvação. E ele disse, eu estou pegando aqui a citação que o outro pastor fez dele, não vou dizer o nome para não ter problema. E aí ele fala que não é próprio do Evangelho dizer que o indivíduo precisa de fé em Cristo e arrependimento para a salvação. Mas você pensa assim, o que é o Evangelho então? Só isso é o Evangelho. Esse é o cerne mais fundamental do Evangelho. Arrependimento e fé em Cristo.
Se você tira isso, o que é isso? Nada, não é evangelho. Aí, por exemplo, uma pessoa assim, você pode respeitar como sendo irmão em Cristo, um mestre verdadeiro? Isso não é um equívoco, entendeu? Isso é um engano. Isso é uma coisa muito séria. Não é de alguém que veio ontem e começou a andar na fé. Pelo contrário, são mestres. Eles já refletiram sobre isso, eles já pensaram sobre isso e eles estão passando isso adiante. Não é uma coisa mais ingênua, entendeu? Eles têm uma participação nisso. E é muito sério. E Paulo vai dizer isso, olha, preste atenção nessas pessoas. O que essas pessoas estão ensinando? Hoje em dia, você tem vários falsos mestres na internet. Como é que você reconhece eles? Você vai vendo sempre uma tendência mais humanista. Já percebeu? É o evangelho voltado para o eu, que te faz bem. Né? O que isso gera de benefício para você? O evangelho muitas vezes não gera benefício. É claro que ele tem benefícios para a gente, porque Deus é tão gracioso que nos dá isso. E a obediência à palavra de Deus ela nos dá benefícios também. Mas muitas perdas a gente vai ter quando a gente começa a seguir Jesus. Né? Perda de deixar de fazer o que eu gostaria de fazer, de prazeres talvez que eu tinha antes da conversão, não tenho mais, de talvez amigos que eu não posso mais caminhar junto, porque não dá. Eu tinha tipo uns, sei lá, um grupo talvez de 6, 7 amigos muito chegados na época antes da minha conversão. E quando eu me converti, eu falei, cara, não dá mais para ficar com esses caras aqui andando, indo para tudo quanto é lado. Foi uma coisa assim bem natural até, porque depois eu conheci a Noemi e comecei a caminhar muito com ela. Mas depois eu via, cara, não dá mais. Como é que eu vou para balada com esses caras? Como é que eu vou fazer isso? Não dá, né? Então, assim, são coisas que naturalmente a gente vai deixando de lado. Então, a próxima questão, quem são esses falsos mestres? Vamos continuar o texto para a gente ler. Paulo fala, afastai-vos deles. Versículo 18 agora. Porque esses tais não servem a Cristo. Lembra? É uma questão fundamental aqui envolvida. Quando Paulo está falando dos alimentos, ele fala de questões secundárias. Ele fala que os dois servem a Cristo, certo? Um come para o Senhor, o outro não come para o Senhor. Então os dois estão fazendo coisas ali com o intuito de obedecer a Deus. Aqui é diferente. Aqui ele fala, olha, esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Então o que eles fazem? Quem são eles, na verdade? É a primeira pergunta, né? Eles são servos de si mesmos, guiados pela própria vontade, certo? Então, a ideia do ventre envolve essa questão da vontade também, da carnalidade. Abre aí em Filipenses 3, 17, do 17 ao 19, e quem achar pode ler, por favor. Filipenses 3, do 17 ao 19. Parte de uma incredulidade, né? Eu não afirmaria que eles têm uma consciência, eu vou falar isso aqui contra Deus. É porque, na verdade, ao que me parece, parte de uma incredulidade. Eles não acreditam que isso aqui é palavra de Deus como nós acreditamos, entendeu? Eu vi recentemente um desses pregadores modernos, depois da aula eu falo nomes, tá? Se vocês quiserem. E ele falou assim, porque a Bíblia, né, Biblos, né, são livros, né, mas não é palavra de Deus. Esse cara é um pregador da internet, jovem, que muita gente segue ele, muita gente. Ele falou que isso aqui, a Bíblia, não é palavra de Deus. Essa afirmação contraria totalmente toda a história da igreja. Isso aqui faz com que seja ridículo o que vários mártires fizeram ao longo da história da igreja, que morreram porque afirmaram que isso aqui é a palavra de Deus, que isso aqui é evangelho. Aí você tem um pregador hoje que se diz evangélico, pastor, e fala uma coisa dessas, o que esse cara é? Entendeu? Então a ideia não é necessariamente intencional, estou ensinando isso contra Deus, ele acha que está fazendo um favor para Deus, só que ele, pela incredulidade dele, ele está ensinando um engano, entendeu? Então não é uma coisa assim muito consciente. Por ele acha que está fazendo o melhor de benefício.
Acho que tem casos que o cara realmente é mau, mas o normal, ao que parece, é que realmente o cara não tem essa consciência que nós temos. Porque o cara é incrédulo, ele não crê. Ele rejeita a palavra de Deus como ela é. Então ele pega o texto, ele tem que distorcer, porque ele não acredita nisso aqui. Entendeu? Então eu acho que a gente poderia caminhar mais nesse entendimento. Vamos lá, Filipenses 3, 17 ao 19, quem abrir pode ler, por favor. Então, irmãos, sejam meus imitadores e aprendam como aqueles que seguem nosso exemplo. Pois, como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto... Não, só tem. 19. Então, o que Paulo está falando? Você percebe que é um texto paralelo, não é isso? É Filipenses, mas é um texto paralelo. Ele fala assim, olha, observem os que andam segundo o modelo que tem em nós. Ou seja, agora preste atenção em quem é verdadeiro mestre. Paulo está falando. Né? Aí ele vai dizer, porque muitos andam entre nós. A gente pode muito bem contextualizar isso aqui para os dias de hoje. Muitos andam nos meios evangélicos. Não é isso? Muitos. E ele vai dizer, olha, os quais, ou dos quais, repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando. Ou seja, olha a percepção que Paulo tinha das circunstâncias. A gente hoje olha um falso mestre, a gente até brinca, fulano de tal é o herege. Cara, Paulo tinha a noção de como isso é danoso para a igreja. Como que ovelhas, às vezes despreparadas, mas convertidas a Cristo, elas podem receber um dano muito grande por causa da influência desses homens. E o amor de Paulo fazia com que ele falasse repetidas vezes para a igreja, inclusive até chorando, para que elas se afastassem daquelas pessoas. Aí vai dizer, quem são essas pessoas? Que é a primeira pergunta. Quem são eles? Vai dizer, o destino deles é a perdição, ou seja, eles vão ser condenados, eles vão para o inferno. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia. Olha só agora uma coisa que a gente até leu algumas aulas atrás. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Por que eu falei da questão do humanismo? É porque esses falsos mestres, eles só se preocupam com coisas do aqui e do agora. O evangelho passou a ser resumido no que pode ser benefício para mim aqui hoje. Pô, um desses caras que eu falei, eu lembro que a gente estava, numa época que a gente fazia um discipulado aqui na igreja, aí um irmão falou assim, fulano de tal, falou tal coisa. Aí eu falei, cara, olha só o que esse cara falou. Aí peguei uma frase do cara, olha só, esse cara falou, esse pastor super midiático, falando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se não foi bom, nem perfeito, nem agradável para você, isso é a vontade de Deus? Ele atrelou a vontade de Deus só com o que é bom para você. Então, tipo assim, a santidade te fez bem? Não, então isso não é vontade de Deus para você. Então a santidade não é vontade de Deus para você, porque ela não te fez bem naquele momento. E você percebe? Só pensam em coisas terrenas. Só pensam no aqui e no agora, o evangelho para agora. E a gente vê na palavra, cara, que a nossa vida, já que começou a ler o próximo versículo, né? A nossa pátria é celestial. A nossa esperança de gozo, de prazer, de descanso, não está aqui. Aqui a gente pode até ter um gostinho dessas coisas, debaixo da vontade de Deus, mas as coisas estão no porvir. Então a ideia da vida do cristão é justamente ele projeta totalmente o seu descanso, o seu prazer para depois. Por isso que ele suporta os sofrimentos agora. Ele abre mão de coisas para poder desfrutar delas depois. Então a característica daquele falso mestre é justamente só se preocupar com coisas do aqui e do agora. Então quando você vê um evangelho muito humanista, muito bonito, fique preocupado. Né? Preste atenção, tome cuidado, né? Esse Paulo está falando, tome cuidado. E aí você faz o quê? Se afasta. Né? Então o que seria colocar barreiras ao evangelho? O que você acha? A gente viu a questão, né? Eles provocam divisões e escândalos. A ideia do escândalo é como se fosse uma barreira ao ensino correto. O que seria uma barreira? O que seria o ensino hoje aí? A gente poderia entender como uma barreira ao evangelho. O que você acha? O pessoal de casa pode escrever também, tá? Estou aqui vendo. Tá, eu quero um exemplo. Expõe o amor de Deus para você
você esvazia alguns atributos, né? Para inflar o amor, no caso, né? Como se justiça não E aí fosse... a pessoa se segura nisso. uma barreira, né? Ótimo. Acho que também é uma função, é uma demonstração de humanismo também, né? Porque eu quero tanto a questão do amor e rejeito a justiça de Deus, a santidade. É porque eu quero me sentir amado, eu quero me sentir bem. E a gente esquece que Deus ele também vai pedir contas, não é isso? Na nossa vida. E a justiça ela não interfere no amor, ele é justo e amoroso ao mesmo tempo. Então uma das barreiras poderia ser essa. Então vamos lá. Ele vai dizer no versículo 18 aí que eles fazem isso com suaves palavras e lisonjas. Lisonjas, a ideia é de elogio, né? de linguagem exaltativa, bonita, certo? Mas para pensar nisso, o falso mestre ele fala palavras bonitas. Eu vi há um tempo atrás, agora eu vou falar o nome que é bem clássico, o David Leonardo fazendo uma pregação muito bonita. O Mateus já até antecipou aqui. Dizem que nós somos o centro do coração de Jesus. Eu vou falar isso mesmo, Mateus. O David Leonardo estava fazendo essa palestra, assim, aquele tom bonito de fundo, aquele layout bonito atrás, tudo bonitinho. Sabe o que é, David Leonardo? Não? Faz bem, fica tranquilo que não se preocupa não. Não, sério, todo dia de manhã tem que ter uma pregação, uma coisa nos estados, uma coisa que eu vejo, sério. Dele, é pouco, muita gente vê, muita gente. Aí você vê essa pregação dele, ele está lá, aquele tomzinho bonito, não sei o que, e ele fala bonito. O pessoal chorando, o pessoal... Aí ele fala assim, do Evangelho, Jesus é o centro. De não sei o que, Jesus é o centro. Aí ele fala assim, mas de Jesus, você é o centro. Você assim, cara, eu sou o centro de Jesus? A essência de Jesus sou eu? Não entendi. Aí você vê essa reação das pessoas, nossa, maravilhadas, chorando. Gente, o que é isso? Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Eu não tenho nada a ver com a essência de Jesus, pelo contrário. Eu sou totalmente contrário a ela. Tanto que ele teve que me regenerar, me salvar, não porque eu tinha merecimento, mas porque eu não tinha merecimento nenhum. Mas ele deu o valor a mim, o valor que era dele. E eu passei a ter o valor dele, não é isso? Por tabela ali, como se fosse, né? Eu sou filho de adoção. Agora você dizer que eu sou o centro de Jesus, então você percebe. Agora eu posso considerar um cara desse como alguém sendo um mestre verdadeiro, um simples equívoco. É muito mais, você vai ver cada coisa que essa pessoa vai falando, pessoas que estão atreladas a ele ali. Cara, é cada coisa muito séria. E você vai ver que às vezes crentes na nossa igreja, crentes às vezes que realmente você vê assim, uma vida de santidade, que querem ser de Deus, pessoas influenciadas com isso, cara. Pessoas que estão ali sendo alimentadas por gente que não conhece a Deus. É sinistro, né? Eu acho que de uma emoção, tipo, eu falo bonito, não sei o que, meu Deus, estou chorando, entendeu? E muito dessa emoção, mas não para pensar no que realmente quer dizer, né? Claro. Tipo, nossa, lindo, me emocionei. Lindo, é isso aí. Nossa, a gente tocou outro no meu coração, Isso. entendeu? Mais disso, essa emoção do que realmente é verdade. É o evangelho emocional, né? A pessoa se sentiu bem, caraca, Deus falando. Mas não é Deus, não tem nada a ver com Deus falando. Não, mas eu me arrepiei, cara, mas não tem nada de Deus aí. A Mateus colocou aqui, inclusive o David é considerado pastor das celebridades, como Neymar, etc. Já foi entrevistado até no Danilo Gentili. Então você vê, né? O cara que é o pastor do Neymar, Neymar não é exemplo de crente para ninguém, né? Pelo contrário, é exemplo de descrente. Então vamos lá, eles fazem com suaves palavras, o discurso deles é muito bonitinho e o que acontece no final do versículo 18, eles enganam o coração dos incautos. Então o principal problema é para os incautos. O que seria o incauto aqui? A ideia é daquele que é inocente, daquele que é ingênuo, daquele que tem pouco conhecimento. Então normalmente costuma acontecer em igrejas onde a palavra de Deus não é pregada com seriedade, em novos convertidos, conhecem muito pouco sobre a Bíblia. Então você pega um cara falando um monte de coisa da Bíblia, o que você acha? Esse cara sabe pra caramba. Mas quando você vai ver as nuances do ensino, você, cara, meu Deus do céu, isso não tem nada de Deus. Então o perigo principal é para aqueles que são novos convertidos. E a gente tem que ajudar também. Cara, se alguém está no meu círculo, eu sou na célula. Isso acontecia muito na célula, né? Gente nova. Às vezes com ensinos assim, que assim, cara, não é nada de Deus. Eu vou deixar passar, não, a falando, deixa eu te falar um negócio, pô, isso aí, toma cuidado. Porque esse cara aí, pô, ensina isso aqui contrário ao que a Bíblia diz. Vamos dar uma olhada aqui? Então, assim, é nosso papel fazer isso.
não é isso que Jesus falou? Que a gente deveria fazer discípulos. Envolve esse ensino, muitas vezes até informal, né? De mostrar para a pessoa o caminho correto, de corrigir ela aqui, de aconselhar ela ali. Isso envolve a nossa vida, a gente tem que fazer isso. Olha aqui, vou escrever alguma coisa aqui. Mateus falou assim: ele, como os outros, fazem parte da chamada teologia do coach, se é que podemos chamar o que eles falam de teologia. É uma teologia, né, um estudo sobre Deus que é voltado para o humanismo, né, nesse sentido. Então a gente tem que tomar cuidado sempre com os incautos, não é isso? E como é que a gente pode ficar livre desses enganos? Se Paulo vai dizer que eles enganam o coração dos incautos, eu preciso me aprofundar no conhecimento da Bíblia, me aprofundar no conhecimento de Deus, porque quanto mais eu conheço a verdade, o que acontece? Eu fico seguro. Recentemente, se não me engano, acho que o pastor Maurício, o pastor Gisel, o pastor Robson, não sei, fala sobre a questão de conhecer a nota verdadeira, viu isso? Fala-se muito sobre isso na teologia, né? Que a gente fala assim, porque a gente precisa saber, né, tipo, as seitas, as heresias, a gente precisa saber o que é falso. E aí parece que tem um estudo, se não me engano, nos Estados Unidos, o pessoal da CIA, eles só, para identificar notas verdadeiras ou falsas, eles só conhecem a verdadeira. Eles são profundos conhecedores da nota verdadeira, sabem tudo da nota verdadeira. Então quando bate a falsa, o que acontece? Opa, essa não é. Não preciso nem ficar me aprofundando lá no conhecimento do falso ensino. É claro que é bom a gente ter umas ideias, né? Mas só que o que eu preciso mesmo é conhecer a palavra de Deus como ela é. E rejeitar aquilo que ela não é. Tá? Então, cuidado. Versículo 19. Porque a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegra a vosso respeito. E espero que sejais sábios para o bem, simples para o mal. Ou seja, Paulo então começa a reconhecer aqui a obediência daqueles cristãos de Roma, de maneira geral. Ele está falando bem deles, vocês obedecem. O que vocês fazem é conhecido por todo mundo. E até a ideia é porque os cristãos de Roma eram a central de tudo aquilo que existia na época. O Império Romano dominava assim, boa parte, né, do mundo, de certo modo, né, daquele mundo conhecido até então. E o que acontecia na capital, claro, se divulgava por todas as províncias. Então, a obediência deles era conhecida por todos. Mas Paulo fala o seguinte: olha, eu quero que vocês sejam sábios para o bem e simples para o mal. O que seria isso? Kiara, o que você acha? O que seria ser sábio para o bem e simples para o mal? O que você acha? Sábio para o bem, simples para o mal. Meu texto está dizendo simples para o mal. Se tem uma outra versão aí, o que você acha que significa isso? O que é ser sábio para o bem e simples para o mal? Tem ideia não? Autoexplicativo? Desculpa, não ouvi. Não tenho nada a ver com o que é mal, é isso? E fala sábios para o bem também. Muito bem. Inocente, como é que fala tu aí? Sábios quanto ao fazer o bem, permanecem inocentes de todo mal. Eu já falo fazer o bem, né? Aí é sábio a respeito do bem aqui quanto a fazer. Então a ideia aqui que eu coloquei para a gente pensar nisso é o seguinte: o crente deve ser aquele que se aprofunda no conhecimento do bem, mas também na prática do bem. Por que eu estou falando da questão da prática? O versículo começa assim: a vossa obediência é conhecida por todos, certo? O que é obediência? É um conhecimento prático. É fazer aquilo que Deus quer, ou seja, eu conheço o que Deus quer que eu faça e eu obedeço, certo? Então, vê que Paulo, nesse contexto de obediência aqui, ele vai falar sobre a questão do conhecimento do bem e do mal, não é isso? Então, com relação ao bem, olha, vocês precisam conhecer o bem, o que é bom, o que é correto, o que Deus quer. Não é isso? Quais são as boas obras que o cristão tem que praticar? Quais são? Santidade, justiça social, apoio aos necessitados, valorizar os irmãos, não é isso? Valorizar a família, servir na igreja, coisas que são boas e que eu tenho que praticá-las. Uma conduta moral. Eu preciso ser sábio para o bem. Eu preciso me aprofundar nesse conhecimento. Ou seja, ser sábio é isso, justamente isso, né? Ter um conhecimento aprofundado, ter sabedoria na hora de tomar decisões, na hora de caminhar, certo? Eu preciso ser sábio para o bem. Mas e para o mal? E para as coisas que o mundo faz? E para o pecado?
Eu também sou sábio para o pecado, sei pecar direitinho. Eu pratico legal o pecado? Não. Paulo fala, olha, quanto a isso daí, olha, seja simples. Que isso praticamente nem existe na sua vida. É um oposto, né? O cristão não consegue viver nesses dois polos. Ele precisa viver sendo sábio para o bem, mas simples quanto ao mal. Isso é realmente algo que quase não deve se ver na nossa vida como cristãos. Certo? Beleza? Então, Paulo está colocando aqui. E por último ele vai terminar dizendo, olha, o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Ou seja, Satanás já está derrotado, sim ou não? Por que ele está derrotado? Muito bem. Então Jesus venceu Satanás aonde? Na cruz, certo? Aquilo que o mundo vai dizer que Jesus perdeu, não é isso? Aí você tem lá a foto na internet lá de Jesus quebrando, viu isso? Você volta na internet assim, alguma coisa de Jesus, a cruz. Aí aparece lá Jesus quebrando a cruz, descendo da cruz. Justamente que os escribas e fariseus queriam que ele fizesse, né? Aí desce da cruz, né? Você salvou os outros, não pode se salvar. Só que eles não conseguiam entender que Jesus estava vencendo. É o paradoxo, não é isso? São duas ideias opostas, mas que caminham juntas, não é isso? Jesus perdeu para Roma, foi morto por eles? Não. Sim, não, né? Perdeu no caso de que ele entregou sua própria vida e realmente morreu, padeceu debaixo dos romanos, mas não, ele venceu. Só que a vitória não foi vista por aqueles que eram incrédulos, só por aqueles que creem, né, que conhecem a realidade espiritual. Então o triunfo de Jesus sobre Satanás foi na cruz. Por que Satanás continua ainda fazendo as coisas que ele faz? Enganando as pessoas, usando falsos mestres? Que o tempo dele está contado. Há um propósito de Deus, inclusive, em deixar Satanás fazer o que ele faz. Alguém uma vez disse, eu não sei se foi Lutero ou alguém, acho que Satanás é simplesmente um cachorro na coleira de Deus. Um cachorro raivoso, né? Só vai até onde Deus deixa. Ele não é ilimitado, pelo contrário, ele é totalmente limitado. Só que ele realmente está fazendo mal aonde Deus está permitindo. E ele usa isso, ele usa falsos mestres, ele usa o engano, ele usa as tentações, certo? Mas só que a vitória é certa, porque ele já foi derrotado na cruz, a questão do Jairo ainda não, lembra disso? Ele já foi derrotado na cruz, mas ele ainda não foi derrotado definitivamente. Isso vai acontecer quando? Quando o Senhor Jesus vier e o Deus da paz esmagará debaixo dos nossos pés, aí são os crentes da igreja, Satanás. Então nós participaremos desse triunfo definitivo de Cristo. Seja lá como foi isso, né? Imagina você pisando aqui na cabeça do Satanás. Eu não sei como é que vai funcionar isso, né? Mas eu acho que é uma linguagem realmente metafórica aqui. Tá bom? Então, só para fechar, Stefano, antes de você ir embora, 3 coisas. A primeira dela é cuidado com os pregadores modernos. Aí eu estou contextualizando mesmo, né? Cuidado com os pregadores modernos que vão contra o ensino que a Bíblia diz. A gente tem que ver quem são e reter o que é bom? Não. Se você for ver lá, reter o que é bom, até anotei aqui o texto, 1 Tessalonicenses 5, 21. Paulo não está falando ali para falsos mestres. Ele está falando daqueles que ensinam, ele está falando das profecias. Aí ele vai falar, reter o que é bom. Né? Até dentro da igreja, às vezes há algum engano, algum equívoco. Reter o que é bom, deixa fora o que está bom. Mas de falso mestre eu não fico fazendo isso. O que eu faço? Me afasto. Um abraço. Né? Não dá para viver debaixo de uma autoridade de falso mestre. Não dá. Então, cuidado. Fuja deles. A segunda coisa é realmente isso. Se afastem deles para não serem enganados. Então, se eu estou ali debaixo de um falso mestre sendo ensinado, ouvindo daquilo ali, uma vez eu lembro que a pastora me chamou para fazer uma pregação, e aí na hora me veio assim, sabe, uma ideia muito interessante, né? Eu já peguei de um outro sermão, né? Mas é como se você colocasse a sua mão na água e você quisesse que ela não absorvesse nada, certo? Mas se você deixar a sua mão na água ali, ela vai absorver. Quanto mais tempo debaixo da água, mais a sua mão vai absorvendo a água, certo? É como se fosse isso no sermão. Você ouve o sermão todo dia, né? Coisas que te influenciam. Aí você acha que você ouvir de um falso mestre isso não vai te influenciar? Então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que se afastar para a gente não ser enganado. E por último, a gente tem que ser aplicado em conhecer e praticar o bem, mas ignorante, né, de certo modo, com relação à prática do mal. Beleza? Fechamos a nossa penúltima aula hoje. Se você tem alguma dúvida aí, alguma colocação, fica à vontade, essa é a hora. Alguém tem? Não? Tranquilo.
Então, na aula passada, na aula que vem, a gente faz a nossa última aula, vai fazer o fechamento da carta aos Romanos. Vamos fazer um lanchinho, pode ser? Vamos marcar alguma coisa assim? Quem vai trazer o quê? Vou jogar no grupo então, tá bom? A gente faz um cafezinho aqui, só pra marcar. Fica legal. Antigamente eu trazia café toda aula, né? Café. Pô, brincadeira, logo eu ia trazer o café pra você. Me desbaratou. Eu era o cara do café, sabia? Na aula que a gente tinha lá no... Vai ter dois. Um com açúcar, outro sem açúcar. Não bebe com açúcar. Sem açúcar o seu também? O meu é Forte. Que isso, meu irmão. Tá bom. só assim. Isso é porque o pessoal de casa não vai poder ficar em casa na aula que vem não, tá? Não vou nem fazer a transmissão pra você poder vir pra cá. Se forçar pra vir pra cá. Tá bom? Mas eu vou jogar no grupo lá e a gente então planeja um cafezinho. Escutou, né, Thaísa? Gente, eu vou correr, tá? Vai, Deus te abençoe. Vou jogar no grupo, Tá tá? vindo atrás. Olha lá, ó. Escutou, Thaísa? Já daqui a pouco. Até a Kiara tá aqui quietinha lá no canto, tá vendo? Tá bom? Então eu vou fechar aqui e a gente termina de trabalhar lá no grupo essa questão do café. Um abraço para vocês. Que Deus abençoe. Valeu. Valeu, maestro.